vocês estão? Hoje eu vim aqui ter um papo com vocês sobre depressão e ansiedade, quais foram os meus primeiros sintomas, como é que tá sendo o meu tratamento hoje, atualmente, se eu tenho apoio da família e conversar também um pouquinho sobre como a ansiedade e a depressão têm afetado o meu processo de emagrecimento. Bom, já tinham me pedido para poder falar um pouquinho, né, sobre quais foram os primeiros sintomas, como foi que eu descobri que eu tinha ansiedade. A primeira crise de ansiedade que eu tive foi quando meu avô faleceu e eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu não sabia que era crise de ansiedade, eu achei apenas que eu tava em pânico, né, eu tava, desesperada pela morte do meu avô. Mas foi uma crise muito forte de ansiedade. E o que eu senti foi tremores no corpo inteiro. Eu senti como se eu não conseguisse respirar. Eu não conseguia respirar e eu tava com uma respiração muito ofegante. Tipo assim, eu tava com uma sensação de desespero. É a sensação que dá, sabe? Desespero, pavor, aquela sensação de tontura, de que parece que você vai desmaiar, cair a qualquer momento. Aquela dor torácica, né? Aquela dor forte no peito. E essa dor que eu sinto no peito, ela irradia para as costas. Então eu tive muito isso e eu fiquei tendo várias crises de ansiedade durante o dia. E depois disso eu continuei tendo muitas crises de ansiedade. E em relação aos meus sintomas da depressão, eu tive sintomas muito fortes, né, muito aparentes de que realmente eu estava depressiva. Então os meus sintomas foram aquela tristeza que não tem um motivo necessariamente, sabe? Uma tristeza muito profunda, não é uma tristeza normal. Foi uma tristeza, assim, muito profunda e isso durou muito tempo, né? Eu estava me sentindo dessa forma, eu não tinha vontade de fazer nada. As coisas que antes me davam prazer já não me davam mais. Eu tinha aquela sensação de que eu não queria mais viver, eu vivia trancada dentro do meu quarto, eu não queria fazer nada, eu fazia porque eu era obrigada a fazer, né? Então é você se sentir muito cansada e você não tem força pra você fazer nada, sabe? Então foi esses os primeiros sintomas. Assim que eu tive esses sintomas, eu procurei um psiquiatra, porque tanto eu quanto meu marido, nós estávamos percebendo que eu não estava no meu estado normal. Então eu procurei ajuda psiquiátrica, falei todos os meus sintomas, como eu tava me sentindo, e aí ele passou todo o tratamento. Como eu já falei em um outro vídeo, o primeiro tratamento ele não funcionou. Ele funcionou por um tempo, eu tomava sertralina, juntamente com a bupropiona, e tomava também Zolpidem para poder dormir, porque eu não conseguia dormir também. Eu tenho muito problema de insônia e isso já é recorrente, né? E aí, como o tratamento com a sertralina não estava funcionando, eu voltei, né, novamente ao psiquiatra, porque os meus sintomas... O tratamento foi tipo assim, eu fiz um tratamento com sertralina, mas a sertralina fez efeito nos primeiros meses. Acho que nos primeiros 2 ou 3 meses. Tava fazendo super efeito e tal, ele aumentou a dose durante esse período. Mas chegou um momento que a sertralina ela parou de fazer efeito e os meus sintomas pioraram. Ou seja, era como se eu tivesse voltado a estaca zero. E aí, quando eu fiz o retorno com o psiquiatra, ele pediu alguns exames e já fez a alteração da medicação. Até o momento, eu tô fazendo esse tratamento, fazendo o tratamento com o uso da desvenlafaxina. Eu tô usando hoje 150, eu tava usando 100, mas aí a minha depressão ela piorou, como eu postei no vídeo que eu postei aqui também no canal. Eu falei que a minha depressão ela tinha piorado e que eu também tava sentindo outros sintomas. E aí eu falei também do outro diagnóstico, que foi transtorno de despersonalização. Então ele decidiu aumentar a dose dessa medicação, da desvenlafaxina apenas, porque da bupropiona ele tá mantendo, e tô fazendo também o uso da trazodona. A trazodona ela é um ansiolítico e também é um antidepressivo, tá? Então ele me ajuda a dormir à noite. E eu tenho dormido muito melhor depois que eu comecei a tomar essa medicação ao invés do Zolpidem, porque o Zolpidem ele durava algumas horas, tipo, eu tomava, apagava. Mas depois de algumas horas eu voltava, assim, acordava e não conseguia mais dormir. E também me dava muita alucinação, então eu tinha muita alucinação à noite, falava coisas e no outro dia não lembrava. E sobre o apoio de familiares e amigos. Sim, eu tenho apoio de familiares e amigos, mas nem sempre foi assim. A gente ainda escuta alguns comentários, né, tipo assim, como se eu tivesse escolha, como se eu tivesse escolhido ter depressão. E pra quem não sabe, né, depressão é uma doença. Assim como qualquer outra doença que a pessoa tem, depressão também é uma doença. Então ela precisa ser tratada com terapia e muitas vezes com medicações, né? Então a minha opção, eu optei
por procurar um psiquiatra e tomar a medicação, e isso tem me ajudado. Alguns momentos eu continuo tendo as minhas crises, eu tenho os meus momentos, né, de crises depressivas e muitas crises de ansiedade. Inclusive, eu tenho tido muito mais crises de ansiedade. Nos últimos 2 meses, eu tenho tido bastante crise de ansiedade. E eu não sei necessariamente o motivo disso. Ela só vem e, tipo assim, ela não mostra nenhum sinal de que ela tá vindo, sabe? Mas ainda assim, eu sinto. E quando ela vem, a gente precisa ter que lidar com ela. Como é que eu lido com a ansiedade? Eu apenas me entrego um pouco ao que eu tô sentindo pra tentar entender o que é que tá acontecendo. Às vezes eu não consigo, né, entender o que é que tá acontecendo, o que é que tá se passando. E aí eu só deixo e espero ela passar. Uma coisa também que me ajuda bastante quando eu tô tendo crise de ansiedade é pegar um cubinho de gelo e deixar o cubinho de gelo aqui na mão até esperar ele derreter todo. E aí eu fecho a minha mão e eu sinto aquele gelo derretendo e aquele gelo fazendo aquela sensação de desconforto, né, que a gente sente na mão quando a gente tá com gelo na mão. Eu fico ali com aquele gelo e aí a ansiedade ela vai passando. Outra coisa que eu faço é respirar muito fundo várias vezes, inspirar, expirar, inspirar, expirar várias vezes até o momento de tentar me acalmar e tentar colocar a cabeça ali no lugar. Eu sei todas as vezes o porquê eu tive uma crise depressiva ou porque eu tive uma crise de ansiedade? Não. Tem coisas que até hoje pra mim não fazem o menor sentido. Eu não consegui achar uma razão pra que eu tivesse uma crise depressiva ou uma crise de ansiedade. Ela simplesmente vem, né? E a gente só precisa ir lá e entender o que é que tá se passando, mas muitas vezes a gente não vai entender, não vai ter uma visão clara do que está acontecendo. Então hoje eu faço um acompanhamento, né, com um psiquiatra e com um psicólogo, e eu trato disso com eles em relação a muitas coisas que hoje eu tenho, né, que me geraram, coisas que eu carrego na minha vida que acabaram gerando essas crises de ansiedade, né, e também a depressão, porque a depressão, ela é o excesso do passado. Então, os traumas, as feridas, coisas que magoaram você, coisas que ficaram marcadas, coisas que você não consegue esconder, que você não consegue tirar ali da sua memória, coisas que causam dor, sabe? Então, tudo isso eu trato com o meu psiquiatra, com o meu psicólogo. Feridas que ainda estão abertas, coisas que eu ainda não consegui, tipo assim, superar, sabe? Mas tudo é um processo, sabe? Tudo é um processo. Hoje eu tô tratando coisas que pra mim são muito importantes, né? Pra que eu comece a tratar isso, pra que isso não acabe se tornando um problema, pra que isso, na verdade, não continue sendo um problema na minha vida. E tem sido um processo constante, desafiador e um processo também lento, porque realmente são marcas que ficaram em mim, feridas, né, que estão abertas e que vai demorar um pouco para poder cicatrizar, né, e depois a ferida não doer mais. Mas eu tô indo no meu tempo, eu tô indo na medida que eu posso, entendendo e fazendo o que eu posso, né, para poder passar por esse processo. E a ansiedade, ela é um excesso do futuro. A gente fica ansioso por tudo, né? O nosso pensamento, a gente tem aquela questão do pensamento acelerado. A gente não para de pensar. Ai, meu Deus, e se acontecer isso? Meu Deus, eu tenho que resolver isso. E para que eu consiga isso aqui, o que é que eu vou ter que fazer? O nosso pensamento não para, sabe? A nossa cabeça não para, então isso acaba gerando também as crises de ansiedade. E também tem a questão que a ansiedade, às vezes ela vai gerar compulsão alimentar, né? A pessoa, ela sente a necessidade, começa a sentir muita fome, sente a necessidade de estar comendo o tempo todo, que é o meu caso. E tem pessoas que perdem o apetite e acabam emagrecendo bastante, porque não conseguem comer, porque as crises de ansiedade, ela tira, sabe, o apetite da pessoa, o que não acontece comigo. Eu fico mais acelerada e eu preciso estar mastigando alguma coisa. Isso me gerou compulsão alimentar e, consequentemente, me gerou também um sobrepeso, né, / obesidade, porque eu estava obesa. E eu também queria conversar com vocês sobre isso, né, sobre como a ansiedade e a depressão tem afetado no meu processo de emagrecimento. Bom, eu fiz uma viagem agora em maio pra Curitiba e eu já estava muito ansiosa antes de viajar. Então, antes de viajar, ali uns
3, 4 dias antes de viajar, eu comecei a ter muitas crises compulsivas, então eu não conseguia parar de comer, comia um monte de besteira e principalmente doce, porque eu sou muito formiga, eu amo doce. Aí eu comecei a ficar comendo todo doce que eu via pela frente, eu comia. E aí quando foi na viagem, a gente também não conseguia manter necessariamente uma alimentação mais saudável, sabe? No hotel a gente conseguia comer mais frutinhas e tal, mas também tinha muitas besteiras, né? Então a gente acabava cedendo, né, a esses alimentos que não eram tão saudáveis, essa alimentação que não é tão saudável. Voltei da viagem já muito inchada, bem retida, porque a gente não estava conseguindo, né, seguir uma alimentação e nem beber água também, a gente não estava conseguindo beber água. E aí quando a gente chegou, eu não consegui voltar pra minha rotina, eu voltei doente. E aí eu senti também que teve uma piora, que foi quando eu falei pra vocês da piora que eu tive da depressão. Tava me gerando muita compulsão alimentar, então durante todo esse processo eu estava tendo muitas crises de compulsão alimentar. E naquele momento eu joguei pro alto mesmo, eu falei, eu preciso comer isso aqui. Eu simplesmente esqueci que eu precisava seguir uma rotina, que era para eu só continuar com minha rotina normal de treinos e de alimentação. Mas não foi isso que aconteceu. E aí logo depois nós tivemos essa viagem agora para Bonfim. E Bonfim também é um lugar que simplesmente, para mim pelo menos, não dá para poder manter uma rotina de alimentação saudável e nem de treino. Eu levei roupa de treino, não treinei nenhum dia, tava muito cansada, adoeci e tô doente até hoje, né? Eu tô com conjuntivite, com a garganta bem ruim ainda, tô bem gripada. Acabou que eu não tive nenhuma vontade, assim, de voltar a treinar. E também tava tendo uma alimentação bem ruim, bebendo quase nada de água. Então, quando eu retornei agora, eu voltei muito inchada, muito inchada. Então, assim, nesse processo aí, eu já ganhei 2 quilos. Mas eu sei que é de muita retenção hídrica. E aí a gente vai ter que voltar, né, retornar agora para nossa rotina de hábitos saudáveis. E aí nós estamos retornando para nossa rotina de hábitos saudáveis hoje, né? Que eu parei assim e falei, não, amor, a gente precisa voltar à nossa rotina. Eu tô sentindo falta disso. E se eu continuar desse jeito, né, tendo muitas compulsões, muitas crises compulsivas, isso vai me gerar um certo desconforto, porque eu já estou muito desconfortável por estar muito inchada. Eu realmente estou muito inchada. E isso tem me gerado um desconforto e a autoestima tá lá embaixo. Então, o pensamento que eu tenho é como se eu tivesse regredido, sabe? E de fato aconteceu isso. Mas isso não quer dizer que eu não possa voltar pra minha rotina. Isso não quer dizer que eu tenha que viver ali no fundo do poço durante toda a minha vida. Precisa em algum momento se levantar e se reerguer e continuar com a nossa vida. É isso que eu tô fazendo hoje. Não tô começando segunda-feira, hoje é quarta-feira. Muitas vezes a gente acaba colocando na nossa cabeça, né, que segunda-feira eu começo. Mas quem quer começar, começa seja qual for o dia, seja sexta, sábado, domingo, não importa o dia que você vai começar, mas quem quer começar, começa em qualquer dia da semana, não precisa ficar esperando a segunda-feira para poder começar ou recomeçar. Eu estou recomeçando hoje, na quarta-feira. Eu falei, eu decidi, já está decidido que eu vou retornar para minha rotina normal. E vai acontecer de ter compulsão alimentar? Provavelmente vai. E as minhas crises de ansiedade pioraram, né? Eu tenho bastante crise de ansiedade e isso tem afetado muito a questão da minha compulsão alimentar. Muitas vezes eu tento ali controlar e tudo mais, mas daqui a pouco eu já tô tendo uma crise compulsiva. Eu tenho esses transtornos alimentares no momento, mas isso não quer dizer que esses transtornos alimentares eles me definam, porque o transtorno alimentar não me define. A depressão e a ansiedade não me definem. Nada disso define quem eu sou. Mas o que eu faço vai definir o que eu sou. Talvez hoje você esteja passando pela mesma coisa. Natália, mas eu não consigo comer, eu tô muito abaixo do meu peso. Ou talvez você esteja muito acima do peso, justamente por causa da depressão e da ansiedade. Você não sente vontade de fazer nada, você não sente vontade de treinar, você não sente vontade de nada. E o que eu falo pra você é justamente isso. Procure ajuda. Se você não tem ajuda, procure ajuda. E principalmente vá pro psicólogo. A gente que tem depressão e ansiedade, fora outros também, né, problemas relacionados, né, à saúde mental, nós precisamos ter esse acompanhamento psiquiátrico e esse acompanhamento psicológico, porque é lá que você vai descobrir muitas coisas, lá onde você vai conseguir progredir, que você vai conseguir amadurecer. Então, assim, é muito importante você ter um acompanhamento. E eu confesso que eu tenho aprendido muito com isso. Antes eu tinha muito preconceito em relação à psiquiatra, porque a gente tinha a ideia de que
psiquiatra é médico de doido. Mas não é. É médico para poder tratar dessas doenças, porque são doenças. E muitas vezes a gente acha que é frescura do outro, mas não é. A gente não escolhe estar assim, né? A gente tem isso, mas não é uma escolha nossa, né? Se a gente pudesse escolher, a gente escolheria não ter. Mas como a gente tem, a gente procura a melhor forma tratar isso com a medicação. Tem algumas pessoas que não gostam, né, de usar medicação, mas fazem questão ali de ir no psicólogo. Eu também tinha muito essa questão de ter preconceito com psicólogo. Eu falava, não, mas eu vou chegar lá, vou ficar contando meus problemas. Não vou ficar contando meus problemas pra ninguém. É lá que eu tô conseguindo evoluir em algumas coisas. E é lá que eu tô me conhecendo quem eu sou, colocando pra fora muitas vezes as minhas dores, as minhas feridas, e tem me ajudado muito, e é algo assim que eu não quero parar nunca, sabe? Eu quero fazer pelo resto da minha vida, porque eu acho muito importante a gente ter esse acompanhamento e procurar outras formas, né, de poder melhorar a atividade física. A gente ajuda demais a atividade física, é muito importante que a gente faça atividade física, que ela libera muitos hormônios ali, né? A dopamina, a endorfina, enfim. Então, a atividade física, ela ajuda bastante. E a alimentação também, você se alimentar da maneira correta, tem alimentos, né, coisas que você faz no seu processo de alimentação que vão ajudar com o seu processo de depressão e de ansiedade. É procurar um profissional que te ajude e fale assim, olha, isso aqui pode te ajudar durante esse processo. E também outra coisa, manter uma rotina. Você precisa ter uma rotina. Uma coisa que melhorou muito a minha questão, né, com a depressão e com a ansiedade, é ter uma rotina. Eu coloquei na minha cabeça e realmente funciona pra mim ter uma rotina. Eu preciso criar ali algo que eu sei que é algo assim, não dá pra mudar essa rotina aqui, essa rotina que eu vou ter todos os dias. Então, se é uma rotina que eu vou ter todos os dias, é algo que eu já sei o que vai acontecer, então isso melhora muito minha saúde mental. Então, dificilmente pra você que mantém uma rotina, você vai ter muitas crises de ansiedade, sabe? Eu saí da minha rotina e aí eu tô tendo muitas crises de ansiedade. Então eu acho que a partir do momento que eu voltar pra minha rotina, né? Hoje eu tô voltando ainda, e eu começar a me readaptar a essa rotina, com certeza as minhas crises de ansiedade elas vão diminuir muito, como já tinham diminuído. Foi só eu sair que eu comecei a ter muitas crises de ansiedade durante aí, né, desde maio, que é quando a gente viajou. Então, nesse processo de emagrecimento, apesar das dificuldades, a gente não pode simplesmente se derramar e, tipo assim, se debruçar isso e aceitar, sabe? A gente não pode aceitar, a gente vai lá e fala, olha, eu tô passando por isso aqui, mas isso não é eterno, isso não vai ser pra sempre, é só uma fase, essa fase ela vai passar. Eu preciso também buscar ajuda e preciso me ajudar também. O que eu posso fazer para que eu não fique dessa forma? É você não aceitar aquilo que você tá passando e você procurar formas, né, que vão ajudar você a passar por isso, a superar isso e você conseguir seguir, sabe, alguma rotina que seja saudável pra você, que você se sinta bem e que de certa forma vai estar ajudando todo o seu processo. Eu li esse livro aqui, O Poder da Esperança, e ele fala muito sobre ansiedade, depressão, fala também de traumas, estresse, né, como prevenir, e bererê, barará, enfim. Tem muitas coisas legais, tem sobre vícios também. E aí ele dá algumas dicas, né, de como você pode passar por esse processo. Uma coisa que ele colocou muito foi em relação a manter uma dieta saudável, né? Se prevenir da insônia, fazer exercício físico, se concentrar naquilo que traz satisfação pra você, ter alguma atitude que te dá esperança, né? Enfim, contar com um amigo, você ter amigos nesse processo é muito importante. Aí aqui da ansiedade, por exemplo, ele fala, né? Fale sobre os seus problemas com um amigo, um psicólogo principalmente. Pratique o relaxamento. Você precisa ver algumas formas, né? De você relaxar, de você conseguir realmente respirar e falar, nossa, eu estou relaxada, eu estou calma. A questão de usar a respiração é algo que pra mim funciona super, é usar a respiração. Fala da alimentação também, para você procurar grupos, né, de ajuda, grupo de apoio, também é muito importante. Enfim, esse livro ele dá muitas dicas, é um livro bem rico, assim, eu amei, foi um dos meus preferidos aqui. E eu vou começar a ler outro que é sobre hábitos, pra você parar também de se sabotar. Então, assim, eu acredito que pra mim também vai ser muito bom, que vai ser muito enriquecedor. Então,
leia conteúdos desse tema, esteja próximo de pessoas que entendem sobre isso, que gostam do assunto, converse com as pessoas certas, porque não é todo mundo não é todo amigo seu que você vai chegar e vai conversar, porque muitas vezes aquele amigo, ele não vai ter, né, como te ajudar de nenhuma forma, porque não é uma pessoa que entende. Né? Então tem que ter a pessoa pra você conversar, pra você colocar pra fora. Às vezes a gente só quer desabafar com um amigo, sabe? Você tem que ver qual amigo que realmente vai te escutar e que pode te ajudar durante esse processo, porque o apoio durante esse processo é muito importante. E eu sei que muitas vezes a gente acaba se afastando meio que naturalmente, né? Porque às vezes a gente tem muita preguiça de socializar. Poxa, só de pensar, às vezes você tá morrendo de saudade ali do seu amigo, você quer conversar com ele, você quer trocar ideias, quer contar as novidades. Mas isso, de certa forma, causa uma certa, pelo menos comigo é assim, tá? Uma certa questão de que, tipo assim, pô, hoje eu não tô afim de socializar. E se eu puxar assunto, eu vou ter que socializar. Então, muitas vezes a gente deixa de procurar, deixa de mandar mensagem, justamente porque a gente se sente dessa forma. Então, assim, procure as pessoas certas. Quando alguém vier te oferecer ajuda de alguma forma, aceite essa ajuda. E tenha consciência, tenha na sua cabeça, coloque isso na sua cabeça de que é uma fase, que essa fase vai passar e que você vai conseguir sim superar, você vai sair dessa. E eu tenho certeza que depois que você sair dessa, você vai poder ajudar muitas outras pessoas que talvez precisem, né, de ajuda, que talvez passem pela mesma coisa que você, e aí você já tem uma experiência para poder contar, você já tem como dar conselhos, você já tem como apoiar da maneira certa, sabe? Então veja isso como um testemunho, um futuro testemunho que você vai dar. Olha, eu tive depressão, mas hoje eu não tenho mais, hoje eu tô curada. Passei por isso, né? Foi uma luta, mas finalmente eu consegui superar tudo isso. E tô aqui agora contando meu testemunho, né? De vitória, de uma pessoa que saiu vitoriosa dessa situação. Veja você como um testemunho vivo de que, de fato, Deus, ele pode fazer muitas coisas, né? Por você. E que você também, procurando a ajuda certa, vai se ajudar e outras pessoas vão te ajudar durante esse processo. Então, com a ajuda de Deus, com a ajuda de outras pessoas, as pessoas certas, e com a sua própria ajuda, porque a gente também tem que se ajudar, eu tenho certeza que você vai sair vitorioso, vai sair vitoriosa dessa situação, assim como eu, em nome de Jesus. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar bastante, compartilhar com os amigos, porque isso ajuda muito na questão do engajamento e vai me ajudar a alcançar pessoas que talvez precisem ouvir esse tipo de conteúdo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!